quem conhece Nova York como eu, né, cara? Para você sair de Nova York para Jersey é só atravessar a ponte, assim, como se fosse um bairro afastado de Nova York. E ali em Nova York tinham, sei lá, cara, tudo acontecendo, e lá em Nova Jersey nada acontecendo. E ele morava num lugar inóspito, assim, do nada, assim, né? Então isso ajuda, assim, a criar essa pessoa mais dura, assim, mais forte. E cara, quando ele passou por vários perrengues, né? Lançou o primeiro disco, que vendeu pouco, assim, vendeu acho que 70 mil cópias e tal. Daí ele lança o segundo, que daí foi um pouco melhor. Ele chegou a abrir pro Chicago, em 73, eu acho. E, cara, quando ele começou, o que ele ganhava de dinheiro, assim, que acho que era $1.000 por semana, sei lá quanto que era o valor, enfim, $750, sei lá. Ele não comia, cara, ele ia lá e comprava tudo coisa de equipamento. Não, também, mas quando ele ia comer, ele pegava em conveniência, loja de conveniência. Salgadinho, bolachinha, pra gastar o menos possível, porque ele tinha aluguel. Cara, e ele sempre foi magro, tudo. Eles falavam assim, cara, você tem que comer bife, cara, você tem que comer batata frita, cara, você tem que se alimentar bem, caralho. E ele falava assim, não. Daí, quando ele foi tocar com Chicago, aquela banda Chicago, né? Já tinha uma certa reputação, assim, primeiro disco Chicago 69, 73, acho que para 74 eles lançam o Chicago quarto ali, acho que é isso. E eles foram abrir alguns shows e, cara, viajavam junto no avião, chegaram a viajar junto no avião, estavam no mesmo hotel, estavam vivendo, só que eles não tinham, assim, eles tinham o set deles, cara, o Bruce Springsteen sempre foi uma pessoa de fazer sets longos, né, tocar 1h30, depois 2 horas, e lá ele era limitado a 40 minutos, ele fala assim, não, cara, eu não sou assim. Eu quero mostrar que eu sou mais que esses caras, sabe? E ele começou a ficar muito puto, assim, cara, sabe? E o empresário dele, que não lembro como é que é o nome do cara na época ali, Apple, acho que é, né? Com 2 P's ali, Apple, coisa assim. Ele se foi um cara muito importante, porque, cara, ele ligava pra todo mundo, ligava pra rádio, ligava pra dono de bar, pra boteco, pra zona, pra caralho 4, e falava, cara, tem que tu pôr os caras aí, entendeu? E aí fazia show às vezes para 10 pessoas num lugar, né, no outro lugar. E assim, quando ele viu, cara, que tipo, nesse começo, que quando foi tocar com o Chicago, que daí o Chicago era uma banda de arena, ele falou assim, cara, não, a gente para chegar lá na arena, a gente tem que começar a tocar aqui de baixo, a gente tem que começar a construir um público, entendeu? E aí isso foi assim, cada vez deixando ele mais cascudo, e a galera foi curtindo mais, né, cara? E tudo isso ajuda, cara, essas viagens que eles fazem dentro daqueles... ele gostava quando ele saía de um lugar e ia para outro, por exemplo, saía de Nova Jersey e ia para Boston, por exemplo, que daí eles tinham que viajar de ônibus, né, ou aqueles furgões lá que tem nos pedaços. Os furgões. Ele falava assim, eu sentava ali na frente com o motorista e tal, e eu ficava passando todos os estados, as cidades, vendo o cotidiano das pessoas. Daí ele sentava com o caderninho assim e anotava uma frase. E ele anotando, e ali ele foi construindo, cara, isso aí foi tudo dando embasamento para ele chegar, quando ele lança, então, Born to Run. É um disco que ele fala, assim, dessa classe operária, e principalmente do americano como ele é, né? Não naquela coisa fantasiosa, assim, sabe? Então isso aí ajudou muito ele, né, Júlio? Os dois primeiros, o primeiro disco, quando ele lançou, né, ele foi uma surpresa para ele mesmo, né? Que alguém quis produzir o disco e lançar o disco dele, né? Tanto que quando começa a banda, ele e a banda, né? Sempre foram o forte deles até hoje não é os discos de estúdio, sim os discos ao vivo, né? Quem já viu um show do Bruce sabe que é um espetáculo inacreditável, né? E o primeiro produto dele, que eu também esqueci o nome dele aqui, Brody, que quando vai apresentar para a gravadora, né? Que o diretor da gravadora fala assim, cara, gostei dessa banda. Né? Aí o produtor dele fala assim, é que você não viu eles tocando ao vivo ainda, né? Isso já desde o primeiro disco, o cara já tinha essa pegada do ao vivo. Então eles tocavam em boteco, tocavam em ginásio de escola, né? Para tentar chamar o povo dele ali, né? E até que ele conseguiu uma base de fã grande, né? E quando ele vê que o primeiro e o segundo disco não tá dando certo, ele
meio que ele larga a mão, né? Ele fala assim, ó, não quero mais, né? E os pais dele se mudaram para Califórnia, né? E aí ele fala assim, olha, eu vou para casa dos meus pais para ver o que dá, né? Vou tentar vender a minha música por lá, né? Aí ele foi para Califórnia, né? E a mesma coisa que ele fazia em New Jersey no começo, né? De tocar nos botecos, né? Com violão ali, com alguém, com um cantor ou outro, ele começou a fazer isso na Califórnia, né? Ele começou a galgar de baixo de novo para cima para tentar fazer o nome dele lá. Aí uma hora ele fala, puta, cara, por que eu tô tentando fazer tudo isso de novo se lá na minha terra eu já tenho tudo isso e eu posso melhorar? Né? E aí quando ele volta para Nova Jersey, né, que aí ele fala assim, olha, agora eu preciso fazer o disco da minha vida, né? E é o que acaba acontecendo, né? Continuando, né, o contexto da Born to Run, quando ele teve a letra inteira pronta, né, o álbum demorou 15 meses para ser gravado e mixado, né, do início ao fim. Só Born to Run demorou 6 meses para ficar na mixagem que ele queria. Que ele queria, porque ele falou assim, não, cara, essa é a música da minha vida, né, e eu quero que essa seja a melhor música possível, né? Cada verso, cada acorde, cada arranjo, ele fala que ele trabalhou até o limite, né? Ele queria um som que tivesse como que ele fala? A energia do Phil Spector e o peso de Elvis Presley, né? Na época, né? Então, para o cara tentar chegar no patamar dos ídolos dele ali, né? O cara foi até as últimas instâncias, né? Tanto que ele exigia tanto dos músicos, né? Que daí entra o que o Brody falou, né? Que mudou, cara, metade da banda, né? Porque ou a galera foi para outro projeto, ou não aguentava mais essa loucura, né? Que foi a gravação desse disco, né? E essa renovação, né? Trouxe por que não dizer o profissionalismo para a Street Band, né? Porque ele conseguiu encaixar ali todas as peças ali, né? Foi a banda que ele realmente achou, né? Sim. Eu tava lendo esse livro, relendo os pedaços, para chegar só no recorte aí do Born to Run, mas daí você tem que ler 3 capítulos para trás, mais 3 para frente para chegar no livro, né? E não, enfim. Mas tem quando saiu o baterista, né? Que teve um baterista que saiu Carter, porque brigou no estúdio ali, acho que até com esse Claremont aí, né? Sim. E aí eles se xingaram, daí o Bruce Springsteen sempre foi um cara assim que apaziguava as coisas, mas ele falou, cara, nesse momento não teve. Cheguei lá e falei assim, cara, tu tá fora da banda. E o cara falou, não, você tá brincando? Eu falei, não, cara. É sério. Com dor no coração, mas assim, você tem que aprender uma lição, entendeu? O negócio é o seguinte, você não tá mais na banda, é isso. Foi, né? E aí chamou um outro cara, ficou, não lembro o nome, e depois entrou esse que gravou o Born to Run aí. Uhum. E aí ele conta, né, nessa biografia que eu li, que eu tenho aqui, que eles estavam ensaiando e eles tocaram lá meia hora, daí ele olhou para trás, o baterista, daí ele fez assim com a mão, sei lá, ele fez assim o negócio, e o baterista parou, ele falou assim, opa, tem um negócio diferente aí, é sempre isso que eu queria. Daí ele fez assim, é isso aí. Aí virou, tocou mais meia hora, daí ele só fez assim, ó, virado para frente, né, porque quando você ensaia um show grande assim, você tem que ensaiar olhando para a plateia, levantou a mão assim, o baterista parou e falou assim, era isso que eu queria no baterista, cara. Era tudo isso que eu imaginava no baterista, eu nunca tive. Entendeu? Aí ele viu que realmente estava um... Max Weinberg. O cara está com ele até hoje, né? Tá com ele até hoje. É aquele cara lá. E é um disco assim, cara, que, como você tá me falando assim, né, que a primeira música foi gravada, Born to Run, quando eles gravaram lá o compacto e entregaram na gravadora, o presidente falou assim, cara, vocês têm uma música de sucesso aqui. Daí ele falou assim, pois mas eu preciso de um disco. Entendeu? Aí ele começou a compor as músicas e tal, e é a primeira vez que ele começa a falar assim sobre morte também, sobre outros anseios daquela galera ali de 1975 que vivia no Hell's Kitchen, vamos dizer assim, né?